Olá! Nesta videoaula trabalharemos com escala. Meu nome é Maurício Moreira e Silva Bernardes e sou professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da URGS. A representação gráfica de peças ou objetos de desenho técnico pode ocorrer de diferentes formas em uma folha de papel. Dependendo das medidas reais dessa peça ou objetos, porém, é complicado realizar essa representação em tamanho natural. Tomemos como exemplo esta planta baixa. Percebemos claramente que nós não vamos conseguir representar a planta baixa numa escala normal ou natural, também denominada real, que é a escala 1:1, em uma folha de papel A4, por exemplo. A escala nada mais é do que uma relação entre um desenho por um desão. O desenho significa medida gráfica, é a medida que nós vamos encontrar no papel. E desão é a medida real da peça. Temos então a escala normal ou natural, também conhecidas por alguns autores de escala real, onde nós temos aqui um exemplo de uma folha de papel A4 e um telefone. Percebemos claramente que esse telefone, se for desenhado nesta folha, ele pode ser representado muito bem, se só for essa vista que for feita, na escala 1:1. A escala 1:1, normal ou natural, ela pode ser escrita assim, ou assim, ou assim. Mas isso não é uma equação, cuja divisão vai resultar no número 1. É errado você escrever que a escala do desenho será 1, porque 1 dividido por 1 é igual a 1. Isso não faz sentido. Sempre a relação de escala vai ter um número no numerador e no denominador. Aqui eu só estou dizendo que a medida gráfica é igual à medida real. Por isso, nós temos a escala normal ou natural. Temos também a escala de ampliação. Tomemos, por exemplo, o caso da ponta de uma caneta esferográfica. A representação gráfica, o desenho desta ponta e da esfera que compõe a caneta esferográfica, ela poderá ser representada no papel utilizando essa escala de ampliação. Nesse caso, a representação escreve-se a escala da seguinte forma: um número por 1. Né? Então, é x por 1, ou x por 1, ou x para 1, ou x para 1. Tanto faz a forma como você vai escrever, assim, ou assim, ou assim. Então, aqui poderia ser muito bem 20:1. E isso teríamos que fazer uma correspondência para identificar qual seria a escala mais adequada de representação na folha quando nós fôssemos imprimir o desenho. A aula de impressão será vista no próximo módulo. Temos também a escala de redução. Então, você está vendo essa picape, e aí eu vou escrever a escala da seguinte forma: 1 para x, ou 1 para x, ou 1 para x dessa outra forma. Já percebe-se claramente que eu não vou conseguir representar essa picape na escala natural ou real, tenho que reduzi-la. Existe também a escala gráfica, encontrada em mapas, onde, às vezes, a impressão pode causar algum tipo de distorção, tornando difícil a leitura das medidas, por exemplo, a distância de uma cidade a outra, utilizando o escalímetro convencional. Então, convenciona-se aí utilizar a escala gráfica. Você pode fazer uma medida com um pedacinho de papel em cima da escala, né?
para exatamente medir a distância entre cidades. Por exemplo, se eu quero saber quanto tem de distância de Santiago e Alegrete, se você pegar um pedacinho de papel e fizer duas marquinhas, pega esse pedacinho de papel com duas marquinhas, posiciona a primeira marquinha no zero e você vai ver aonde é que vai parar nessa escala a questão, né, onde, né, e aí você tira a distância tranquilamente de uma cidade da outra. Um dos instrumentos que podemos utilizar nessa parte da disciplina é o escalímetro. Aqui você vê aqui um escalímetro metálico, essa régua é chamada de régua triangular. Como é que nós utilizamos o escalímetro e o que significa essa relação 1:100? Eu tenho aqui em minhas mãos um escalímetro convencional, uma régua triangular. Veja que a seção dele é triangular, esse aqui é metálico. Tem aí 15 centímetros, tá? Você pode comprar em qualquer livraria, em papelaria da cidade. E o interessante é que esse triangular ele tem 3 faces. E cada face ele vai ter uma medição de escala direta. Por exemplo, aqui a gente tem 1:100 e aqui do lado a gente tem 1:125 e assim respectivamente. Esse número ele pode estar assim 1:100 ou só estar meramente 100. Mas todo escalímetro dessa natureza ele vai ser de redução, quer dizer que é 1 para alguma coisa. E claro que eu posso utilizá-lo para outras escalas, não só essas 6. Indiretamente eu posso ter várias. Por exemplo, aqui onde eu tenho 1:100, eu posso ler 1:1000. Tá? Mas que alterações eu faço e como é que eu posso utilizar? É assim, ó. A distância do 0 para o 1 é sempre 1 metro. E ali está apontando 1:100. Isso quer dizer que é 1 metro reduzido 100 vezes. Aqui, por exemplo, ó, se vocês derem uma olhada, aqui é da 1 para 125. Aqui a gente só tem que escolher, você está vendo que até a distância para 1, ele até desapareceu aqui, ó, a distância para 1, ele é diferente da 1:100. Aqui, ó, 1:25, olha a distância do metro, ó, 0 a 1, esse aqui é 1 metro reduzido 25 vezes, tá? Então, por exemplo, se eu quero desenhar uma sala, né? Uma sala que é de 4 por 4 metros, na escala de 1:50. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá na escala 1:50, deixa eu procurar ela aqui, 75, tá 1:50. Então, eu vou simplesmente agora posicionar o meu escalímetro, aí ele está na escala 1:50. Está na escala 1:50, eu vou marcar o meu zero, ó, 0, e aí eu vou fazer a primeira medida, o 4. Então, eu teria que desenhar, nesse caso, o primeiro lado da sala, e depois eu colocaria também mais 4, né? Mais 4, exatamente, ó. E aí eu fecharia tranquilamente a sala. Eu teria que desenhar outra linha aqui e aqui, mas essa sala ela ficaria, como a gente colocou, na escala 1:50. Agora que vocês aprenderam a utilizar o escalímetro, quais são as escalas efetivamente utilizadas na engenharia e na arquitetura? As escalas utilizadas na engenharia pela norma brasileira 8.196 são as seguintes: 1:2, 1:5 e 1:10 para redução, 1:1 para natural ou real ou normal, e a 2:1, 5:1 e 10:1 para ampliação. Contudo, costuma-se utilizar as escalas 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125, uma vez que o escalímetro comumente empregado na representação de peças e desenhos da engenharia utilizam tais escalas. Agora, uma exceção deve ser feita. A exceção a essa regra deve ser feita para
à engenharia cartográfica, uma vez que as escalas normalmente empregadas são bem inferiores às apresentadas. Nesse caso, 1 para 500, 1 para 1000, dentre outras. Já na arquitetura, utilizamos como referência a NBR 6495, que sugere a utilização das seguintes escalas: 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250 e 1 para 500. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem na aula síncrona. Cabe salientar que nós vamos trabalhar no próximo módulo com a questão da impressão. Então, diversas partes dessa aula nós vamos retomar na parte da impressão de projetos no CAD. Bom trabalho a todos!